Hoje, vamos mergulhar em um tópico crucial que permeia a nossa existência cotidiana, a dança complexa entre a verdade e a mentira. A frase que servirá como bússola para nossa jornada é uma pérola de sabedoria: a verdade se destaca por mérito próprio, enquanto a mentira sempre busca cúmplices. Nos próximos minutos, vamos explorar essa máxima, desenterrando exemplos palpáveis que permeiam nosso dia a dia e desvendando a natureza inerente desses dois conceitos. A verdade como sólido alicerce. Adentrando o universo da verdade, somos confrontados com a robustez de um sólido alicerce que resiste impassível ao teste do tempo. Navegar por territórios verídicos exige coragem e integridade, pois, mesmo que inicialmente dolorosa, a verdade se ergue como um farol que, ao iluminar nossos caminhos, revela autenticidade e clareza. Em nosso tecido social, encontramos inúmeros exemplos de indivíduos que, ao abraçarem a transparência, descobriram uma base firme para construir relacionamentos sólidos, edificar carreiras respeitáveis e contribuir para comunidades enraizadas na confiança mútua. A profundidade da aceitação pessoal da verdade. Imagine um indivíduo que, ao longo de sua jornada, se depara com a inevitabilidade de aceitar a verdade sobre seus próprios erros e imperfeições. Essa jornada de autoconhecimento muitas vezes é marcada por momentos de introspecção intensa e autorreflexão corajosa. Em um cenário onde a verdade pode ser desconfortável, admitir falhas e reconhecer as próprias limitações exige uma dose significativa de coragem emocional. Esse processo de aceitação pessoal da verdade não se limita apenas à identificação de erros, mas se estende à disposição de aprender com essas experiências. O indivíduo que abraça a verdade sobre si mesmo não apenas reconhece suas fraquezas, mas também busca ativamente maneiras de crescer a partir desses momentos desafiadores. É um ato de autoempoderamento, onde a verdade se torna uma aliada na jornada em direção à autenticidade e ao desenvolvimento pessoal. Esse exemplo ilustra vividamente como a aceitação pessoal da verdade é um processo enraizado na resiliência emocional e na busca incessante pela verdade interior. Ao invés de se afastar das verdades desconfortáveis, o indivíduo corajoso escolhe encará-las de frente, transformando cada revelação em um degrau na escalada em direção a uma versão mais autêntica de si mesmo. Essa jornada não é linear, muitas vezes repleta de altos e baixos emocionais, mas é nesse terreno fértil que o crescimento pessoal encontra suas raízes mais profundas. Ao aceitar a verdade sobre si mesmo, o indivíduo não apenas se liberta das correntes da autoilusão, mas também se torna capaz de construir uma base sólida para relações significativas e uma vida permeada pela autenticidade. É uma jornada que transcende o simples ato de reconhecimento, é uma metamorfose interior que molda o curso de toda uma existência. A reconstrução social através da aceitação coletiva da verdade. Imaginemos agora uma comunidade que, após décadas de negação e silêncio, decide enfrentar a verdade desconfortável de sua própria história dolorosa. Esta história pode estar enraizada em eventos traumáticos, injustiças históricas ou práticas discriminatórias que foram convenientemente esquecidas ao longo do tempo. A jornada coletiva de aceitação da verdade não é apenas um ato de coragem, mas um compromisso coletivo de reconstruir os alicerces sociais sobre uma base mais honesta e justa. Ao abraçar a verdade de sua história, a comunidade não apenas lança luz sobre as sombras do passado, mas inicia um processo de reconciliação. A aceitação coletiva da verdade é como um ritual de cura, onde cada membro da comunidade reconhece não apenas as feridas compartilhadas, mas também a responsabilidade coletiva de criar um futuro mais equitativo. Este exemplo destaca como a aceitação coletiva da verdade não é uma mera confissão de erros passados, mas sim um compromisso ativo de mudança. É um ato de justiça social, onde a verdade serve como catalisador para a transformação, levando a comunidade a repensar suas estruturas, instituições e relações interpessoais. A verdade, nesse contexto, não é apenas uma narrativa histórica, mas uma força motriz para a construção de um tecido social mais forte e inclusivo. Essa jornada coletiva é repleta de desafios,
resistências e, muitas vezes, debates acalorados. No entanto, é nesse caos construtivo que a verdade se torna um farol orientador. Ao aceitar a verdade de sua história compartilhada, a comunidade não apenas enfrenta seu passado, mas cria um presente e futuro onde a justiça e a igualdade são não apenas aspirações, mas fundamentos sólidos para uma coexistência mais harmoniosa e autêntica. Esse fundamento robusto da verdade, como uma estrutura arquitetônica, demonstra a durabilidade e a sustentabilidade que só ela é capaz de oferecer. A fragilidade inerente à mentira. Ao adentrarmos o território traiçoeiro da mentira, deparamo-nos com uma fragilidade inerente que a transforma em um castelo de cartas prestes a desabar ao menor sopro da verdade. A mentira, ao contrário da robustez da verdade, é uma estrutura instável e efêmera, que não pode subsistir sem a colaboração ativa de cúmplices. Seu curso sinuoso, marcado por uma teia complexa de enganos, revela-se frágil, suscetível a desmoronar diante da luz da verdade. O desmoronamento da credibilidade política fez-se a verdade. Imaginemos um cenário político onde líderes, em busca de apoio popular, se envolvem na tecelagem habilidosa de promessas que, na verdade, são nada mais do que ilusões. À medida que essas promessas fictícias são proferidas, a credibilidade desses políticos cresce como um castelo de cartas prestes a desabar. A mentira, uma ferramenta temporária para conquistar a confiança do eleitorado, está fadada a ser desvendada quando a realidade bate à porta. Neste contexto, a mentira não é apenas uma estratégia questionável, mas sim um jogo arriscado onde a manutenção da fachada inverídica se torna uma tarefa cada vez mais difícil. Quando políticos se veem confrontados com a realidade e suas promessas vazias são expostas, o desmoronamento da credibilidade é inevitável. A confiança pública, uma vez depositada nessas promessas, é substituída por um sentimento de traição e desencanto. Esse exemplo destaca a efemeridade da mentira na arena política. Ao contrário da verdade, que permanece como uma rocha inabalável, a mentira depende de uma teia complexa de enganos que, mais cedo ou mais tarde, se desfaz. Os políticos que apostam na perpetuação da mentira, muitas vezes, enfrentam não apenas a rejeição do público, mas também a perda irreversível de sua credibilidade e legado político. Esse desfecho não apenas ilustra a vulnerabilidade da mentira, mas também ressalta a necessidade imperativa de uma abordagem mais honesta e transparente na esfera política. A destruição da confiança em relacionamentos devido às mentiras. Vamos imaginar um cenário mais íntimo, onde relações pessoais são marcadas pela tessitura de mentiras. Num relacionamento, as mentiras, como fios frágeis entrelaçados, têm o potencial de corroer a confiança de maneira irreversível. Essa teia de enganos, apesar de aparentemente resistente à superfície, revela sua fragilidade intrínseca quando a verdade emerge, desmantelando ilusões cuidadosamente construídas e expondo a natureza efêmera da mentira. Em relações interpessoais, a mentira é como um veneno que, ao ser introduzido, começa a minar a confiança que é alicerce fundamental desses laços. À medida que as mentiras persistem, a fragilidade dessa teia se torna cada vez mais evidente. Quando a verdade finalmente vem à tona, as consequências são profundas e muitas vezes irreparáveis. A confiança, outrora sólida, é abalada até seus alicerces, deixando cicatrizes emocionais que perduram. Esse exemplo destaca não apenas a vulnerabilidade da mentira nos relacionamentos, mas também sublinha a importância da transparência e honestidade. As relações pessoais que são construídas sobre um alicerce de confiança mútua prosperam, enquanto aquelas que dependem da ilusão e engano enfrentam uma inevitável crise quando a verdade é revelada. A fragilidade da mentira, nesse contexto, serve como um alerta para a necessidade de cultivar relações baseadas na sinceridade e na comunicação aberta. Essa fragilidade intrínseca à mentira destaca-se como uma advertência silenciosa, recordando-nos de que, ao optar pelo caminho da falsidade, estamos construindo sobre alicerces instáveis que, inevitavelmente, cederão ao peso da verdade.
a intrincada teia de cumplicidade na mentira. Explorando mais a fundo o domínio complexo da mentira, deparamos-nos com a revelação de que este é um território onde a verdade se dissolve na trama intricada da cumplicidade. A mentira, por sua própria natureza, exige a participação ativa de cúmplices, criando uma rede intricada de colaboradores que, por sua vez, aumenta exponencialmente as chances de exposição. Cada novo elo nessa corrente de enganos torna-se uma vulnerabilidade adicional, pronta para desencadear a revelação da verdade. O espalhar de fofocas no ambiente de trabalho como uma teia tóxica. Visualizemos um ambiente de trabalho, um microcosmo social onde as fofocas são como fios invisíveis de uma teia complexa. A mentira, alimentada pela cumplicidade de colegas, propaga-se rapidamente, criando um ambiente tóxico onde a confiança se desfaz e as relações profissionais se deterioram. Neste cenário, as fofocas são como sussurros venenosos que serpenteiam pelos corredores da empresa. A cumplicidade entre colegas na disseminação dessas informações distorcidas adiciona camadas à teia, tornando-a cada vez mais densa e difícil de desembaraçar. A mentira, quando compartilhada entre colaboradores, mina a integridade do ambiente de trabalho, transformando-o em um terreno propício para conflitos, desconfiança e falta de coesão. O exemplo das fofocas no ambiente profissional destaca não apenas a natureza destrutiva da mentira, mas também enfatiza como a cumplicidade é um combustível que impulsiona essa disseminação nociva. A confiança entre colegas, essencial para um ambiente de trabalho saudável, é erodida pela presença insidiosa da mentira. Isso serve como um lembrete contundente de que a transparência e a comunicação honesta são fundamentais para preservar a integridade das relações profissionais e para construir uma cultura organizacional resiliente. O intrincado mundo das conspirações e a cumplicidade mútua. Imagine um cenário onde teorias conspiratórias ganham vida, exigindo a cooperação de diversos conspiradores. Nesse contexto, a mentira se torna um elemento central, dependente da participação ativa de múltiplos agentes. Cada cúmplice, ao manter a narrativa falsa, contribui para a expansão dessa teia de enganos, criando um intricado mundo de desinformação. Nas teorias conspiratórias, a mentira não é apenas uma narrativa distorcida, é uma construção coletiva, onde a cumplicidade entre os conspiradores é a cola que une a trama. Cada agente envolvido na perpetuação da mentira adiciona um novo nível de complexidade à narrativa, tornando-a mais resistente à exposição. No entanto, a dependência da cumplicidade mútua é também a vulnerabilidade intrínseca desse universo de enganos. Esse exemplo destaca vividamente como as conspirações, por sua própria natureza, requerem a participação ativa de diversos indivíduos dispostos a manter uma narrativa falsa. A cumplicidade, nesse contexto, é um ingrediente essencial para a sobrevivência da mentira. À medida que cada conspirador contribui para a expansão da teia de enganos, a verdade torna-se cada vez mais difícil de discernir, gerando um ambiente propício para a propagação de narrativas falsas e desinformação. Essa análise ilustra não apenas a fragilidade da mentira quando exposta à luz da verdade, mas também destaca como a cumplicidade entre conspiradores é a força motriz que sustenta esse intricado jogo de decepção. A cumplicidade na mentira, portanto, não é apenas um elemento secundário, mas sim uma peça fundamental no jogo da falsidade. Ela amplifica a fragilidade da mentira, tornando-a uma construção ainda mais vulnerável diante da força incontestável da verdade. A profunda jornada de aceitação da verdade. Adentrando os caminhos da aceitação da verdade, mergulhamos em uma jornada emocional e transformadora. Aceitar a verdade muitas vezes requer uma coragem intrínseca, uma disposição para confrontar não apenas o mundo ao nosso redor, mas também a nós mesmos. Entretanto, essa jornada, por mais desafiadora que seja, revela-se como um processo enriquecedor, oferecendo oportunidades para aprendizado, crescimento pessoal e a construção de uma base sólida para o futuro. A transformação pessoal através do reconhecimento dos próprios erros. Imagine indivíduos corajosos que,
Ao reconhecerem abertamente suas falhas e buscarem reparação, não apenas demonstram humildade, mas também dão início a um processo de crescimento pessoal significativo. A aceitação da verdade sobre si mesmo, por meio do reconhecimento dos erros, emerge como o primeiro passo vital em direção à autenticidade e evolução pessoal. Nesse cenário, a coragem de encarar a verdade sobre as próprias imperfeições é um ato de autoconfrontação. Ao invés de se esquivar ou negar os erros cometidos, esses indivíduos escolhem confrontar honestamente suas limitações. Essa escolha não apenas exige coragem, mas também sinaliza um comprometimento com a verdade, abrindo portas para o crescimento pessoal. Ao reconhecer abertamente os próprios erros, esses indivíduos não apenas revelam uma qualidade admirável de humildade, mas também estabelecem as bases para uma jornada de autoaperfeiçoamento. O processo de buscar reparação não se limita a corrigir danos causados, mas também envolve uma profunda reflexão sobre as ações passadas e um compromisso ativo em aprender com elas. Esse exemplo ressalta como a aceitação da verdade sobre si mesmo não é um ato isolado, mas sim o catalisador de uma transformação interna. A jornada em direção à autenticidade e evolução pessoal, iniciada pelo reconhecimento dos próprios erros, é um testemunho do poder redentor da verdade. Esses indivíduos não apenas revelam uma compreensão profunda de si mesmos, mas também abrem caminho para uma jornada de autorreflexão contínua e crescimento duradouro, reconciliação e cura através da aceitação coletiva da verdade. Imaginemos comunidades inteiras que, corajosamente, confrontam a verdade de suas histórias, mesmo aquelas permeadas pela dor. Essa atitude desencadeia um processo profundo de reconciliação e cura na esfera social. A aceitação coletiva da verdade não apenas expõe as feridas do passado, mas também estabelece os alicerces para uma sociedade mais justa e resiliente. Nesse contexto, a coragem de enfrentar as verdades dolorosas da história é um ato coletivo de maturidade e responsabilidade. Comunidades que escolhem olhar de frente para episódios sombrios não apenas honram as narrativas silenciadas, mas também começam um processo de cura que transcende gerações. A aceitação coletiva da verdade torna-se, assim, um catalisador para uma transformação social profunda. A reconciliação, que emerge desse confronto honesto com a verdade, não é apenas a reparação de relações fraturadas, mas também a construção de pontes para um futuro mais inclusivo. Com a verdade como fundamento, essas comunidades podem começar a construir uma sociedade baseada em valores como justiça, igualdade e empatia. A exposição da verdade não é apenas um ato de exposição, é um compromisso de construir um tecido social mais resistente. Esse exemplo ilustra como a aceitação coletiva da verdade é um catalisador poderoso para uma mudança social significativa. Ao escolherem enfrentar as realidades desconfortáveis de suas histórias, as comunidades não apenas reconhecem as cicatrizes do passado, mas também pavimentam o caminho para um futuro onde a verdade é a base de uma sociedade mais justa e resiliente. Em um mundo repleto de complexidades e desafios, a máxima "a verdade triunfa por si mesma, a mentira precisa sempre de cumplicidade" ecoa como um lembrete atemporal da intrínseca força da verdade e da frágil teia que sustenta a mentira. Ao explorarmos exemplos que abrangem desde as relações interpessoais até as esferas políticas e sociais, deparamo-nos com a realidade incontestável de que a verdade, ao contrário da mentira, é uma força autossustentável. Observamos como, na construção de relacionamentos, a transparência e honestidade são pilares essenciais para a confiança mútua. A fragilidade da mentira, evidente quando desvendada, deixa cicatrizes profundas nas fundações dessas relações, servindo como uma advertência sobre os perigos de tecer uma narrativa falsa. No cenário político, vemos como promessas vazias e falsas narrativas desmoronam sob o peso da realidade. A credibilidade, uma vez erigida sobre ilusões, desaparece quando confrontada com a verdade inabalável. A lição aqui é clara: a verdade prevalece, enquanto a mentira, por sua natureza frágil, está fadada a ser exposta. Explorando o âmbito mais pessoal,
Compreendemos como as mentiras em relacionamentos podem corroer a confiança de maneira irreversível. A fragilidade dessa teia de enganos se revela quando a verdade finalmente vem à tona, desmantelando ilusões cuidadosamente construídas. O exemplo destaca que, em busca de conexões genuínas, a honestidade é não apenas uma escolha ética, mas uma necessidade para a construção de vínculos duradouros. Nas esferas sociais, testemunhamos como comunidades que confrontam suas verdades dolorosas desencadeiam processos profundos de reconciliação e cura. A aceitação coletiva da verdade não é apenas um ato de coragem, mas também uma fundação para uma sociedade mais justa e resiliente. A exposição das verdades históricas, mesmo as mais sombrias, torna-se um ponto de partida para construir uma narrativa compartilhada que promova a compreensão mútua e a busca por equidade. Em última análise, ao refletirmos sobre esses exemplos e considerarmos a máxima central, somos instigados a abraçar a verdade como uma bússola orientadora em nossas vidas. A mentira, com sua dependência da cumplicidade, é como uma sombra efêmera que eventualmente é dissipada pela luz inextinguível da verdade. Que possamos, como indivíduos e sociedade, encontrar coragem para encarar a verdade, reconhecendo que, no final, é ela que triunfa por si mesma, erguendo alicerces sólidos para um futuro mais autêntico e resiliente. Ao encerrarmos esta reflexão profunda sobre a verdade e a mentira, convido você a não apenas absorver essas valiosas lições, mas também a compartilhá-las com aqueles ao seu redor. Se este conteúdo ressoou contigo, peço que deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares, espalhando as sementes da reflexão. Além disso, se ainda não o fez, considere a inscrição no canal para continuarmos explorando juntos temas instigantes e significativos. A verdade é uma jornada constante, e sua participação ativa nessa jornada é fundamental. Que possamos, coletivamente, contribuir para a construção de um mundo onde a verdade prevaleça e inspire ações que promovam a autenticidade, a justiça e o crescimento. Agradeço por seu tempo e reflexão. Até a próxima, e que a busca pela verdade continue a iluminar nossos caminhos.